Saudações, queridos e queridas, professor Fernando Santos de Biologia. Hoje, para mais uma dica aí para o nosso canal do YouTube, falando sobre citologia, de modo mais específico, falando aí do citoplasma, onde estão as organelas celulares, que são essas estruturas que vão atuar como se fossem espécies de órgãos, aí realizando diversas funções dentro da célula. E esse pode ter certeza é um dos assuntos mais cobrados dentro dos principais vestibulares que nós temos aí durante o ano. Então, bloco de anotações na mão, vamos organizar essas ideias. E aí a primeira informação que eu gostaria de dar é que algumas células apresentam essa parede celular, que é essa estrutura aqui mais externa e que tem função de proteção. A parede celular vai ser encontrada em fungos, vai ser encontrada em bactérias, vai ser encontrada nas plantas. As plantas têm parede celular também, que é de celulose, um polissacarídeo. Então são estruturas aí que nós vamos ter em algumas células. A célula animal, que é a nossa, não tem parede celular, então acaba sendo uma exceção dentro desse processo. Então, parede celular acaba não entrando como uma organela, mas é uma estrutura interessante da gente começar a falar, discutir, debater, porque pode aí cair de alguma forma dentro das questões. Primeira coisa que eu gostaria de falar, separar. Existem organelas que são chamadas de membranosas e organelas que são chamadas de não membranosas. Então, as não membranosas, a primeira que nós temos aqui, olha, eu já vou de cara avançar nisso, são os ribossomos. Então, os ribossomos, eles vão atuar na síntese proteica, eles vão produzir proteína para a célula. Todas as células, desde uma bactéria até uma célula animal, vão apresentar ribossomos. No caso aqui, ó, eu destaquei que a única organela nos procariontes que vai ser encontrada serão os ribossomos. Cuidado com isso, aqui já foi cobrado bastante em prova, ok? Então é a única organela que os procariontes apresentam. Quando eu falo procarionte, eu estou me referindo às bactérias. Então bactérias não têm membrana nuclear, por isso que eles são chamados de procariontes, ok? Então um medicamento como um antibiótico, quando é produzido, certamente ele vai buscar uma das estruturas que podem ser atacadas por esse antibiótico, é a questão do ribossomo. Então é a única organela presente nos procariontes, que não vai ter mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomos, nada, só vai ter ribossomos, beleza? Outra organela super importante, mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável pela respiração celular. O que é isso? Produção de energia para a célula, produção de ATP, ok? Então, célula vegetal, animal, são células que vão apresentar mitocôndria, vão precisar respirar para produzir energia, então é uma necessidade aí. Destaque, mitocôndria tem um DNA próprio. Onde é que isso é estudado, Fernando? Isso é estudado lá na teoria da endossimbiose. Então, na teoria da endossimbiose, que explica que lá nos primórdios, lá no começo da Terra, os primeiros seres vivos que foram formados, que seriam seres bem simples, procariontes, células teriam fagocitado outras células, no caso mitocôndria e cloroplasto, e através de uma relação de simbiose elas não foram destruídas, elas permaneceram dentro dessas células, gerando aí células com mitocôndrias e cloroplastos, por isso que elas são as únicas que teriam DNA próprio, teoria da endossimbiose, isso, ok? Outra coisa interessante, esse DNA próprio ele só pode ser repassado pelas mães, os pais não repassam. Fernando, eu nunca entendi o porquê disso. Deixa eu te explicar então. Os homens, eles apresentam lá na sua célula gamética, que é o seu espermatozoide, vai ter lá a cabeça desse espermatozoide, e a cabeça desse espermatozoide vai ser chamada de acrossomo. Então isso aqui é o acrossomo, cabeça do espermatozoide. É a única coisa que entra no óvulo. E tem a cauda, que é a questão do flagelo. Esse flagelo ele vai precisar aí de energia para
ter essa condição de bater, né, e conseguir nadar. E é aqui que entra a mitocôndria. A mitocôndria vai estar aqui, ó, na base desse espermatozoide. Essa estrutura é chamada de bateria mitocondrial, porque é feito lá com a mitocôndria. Então, a bateria mitocondrial, ok? Quando o espermatozoide chega no óvulo, a única coisa que entra é o acrossomo, todo o resto, inclusive a bateria mitocondrial, vai ser descartado. Por isso, somente mulheres conseguem repassar esse DNA mitocondrial para gerações seguintes, ok? Atento, porque tem muita questão disso. Outra coisa, cloroplastos, somente em vegetais. Eles formam a clorofila, que é um pigmento que vai estar relacionado à fotossíntese, ok? O único órgão, no caso, das plantas, já que isso aqui só vai ter nos vegetais, a única organela, na verdade, o único órgão que esse cloroplasto não vai estar são as raízes das plantas. As raízes não têm cloroplasto, ok? Por isso dependem lá da seiva elaborada para levar o açúcar para essas estruturas, ok? Então elas não fazem por quê, Fernando? Porque simplesmente a maior parte das raízes elas estão no subterrâneo e não tem luz. Se não tem luz, não tem como fazer fotossíntese, ok? O DNA também próprio, são as duas únicas organelas que têm DNA próprio, mitocôndria e cloroplasto, ok? As algas também vão ter cloroplasto, tá? Então é uma característica marcante de organelas. Então, ribossomos, mitocôndria e cloroplasto. Destacando aqui, a única que é não membranosa é essa daqui, ó, ribossomos. Mitocôndria e cloroplasto já são membranosas, já vão ser estruturas membranosas, ok? Vamos para a próxima. Próxima estrutura aqui, complexo de Golgi. Ele empacota e secreta substâncias, como é o caso de hormônios. Ele forma o acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide, e ele tem como função também formar os lisossomos. Então, uma das funções aí deles é formar a questão dos lisossomos. Então, é bom deixar atento, porque ele vai formar uma outra estrutura aí que é importante para a célula, que são os lisossomos. E esses lisossomos eles vão servir para digestão celular. Então, eles atuam na digestão celular. Uma coisa que eu preciso destacar, planta não vai ter, ok? Algumas plantas e não sei o que vão apresentar, Fernando? Não, planta não vai ter lisossomo. Lisossomo só vai estar presente aí nas células animais e também em outras células, como por exemplo de protozoários, por exemplo, ok? Digestão celular pode ser por autofagia ou heterofagia. O que é autofagia? É quando a célula ela consome partes dela mesma. Por exemplo, alguma organela deu defeito, precisa ser substituída. É o lisossomo que vai fazer essa eliminação dessa organela defeituosa. Então, por isso que é auto de próprio, fagia de alimento. Heterofagia é quando uma célula fagocita outra célula. Então, vamos dar um exemplo aqui interessante. Nossos macrófagos, que são as nossas células de defesa, quando elas encontram um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, qualquer patógeno, ela vai lá e fagocita essa estrutura. Por isso que é chamado de heterofagia, ok? Então, a autofagia própria, estruturas da própria célula, ela acaba fazendo essa manutenção, enquanto a heterofagia consome estruturas, tá, de outras células, beleza? Então, lisossomo, digestão celular. Próximo, retículo endoplasmático. Ele pode ser liso ou rugoso. O liso é o agranular, também chamado de agranular, porque não tem ribossomos aderidos. Então ele atua na síntese de lipídios, síntese de gordura, tá? Os famosos esteroides. É bomba, Fernando? Isso é bomba? É fake news? Não. No caso dos esteroides, eles são divididos aí, ó, em hormônios sexuais: progesterona, estrógeno e testosterona. Então são os três hormônios sexuais aí, são os esteroides.
todos feitos à base de gordura. É por isso que quando uma pessoa está na adolescência, né, ela costuma ter bastante acne, porque o corpo pode estar em desequilíbrio com esses hormônios e produzir de modo excessivo, gerando a questão das acnes ali no rosto, aquilo que incomoda bastante, pelo menos a galera que sofre aí com a questão das acnes. Então, progesterona, estrógeno, testosterona. Ah, Fernando, mas meu vizinho, ele treina, tá, faz academia e ele é todo cheio de espinha, Fernando. A costa dele, o rosto, todo cheio de espinha. E ele não é mais adolescente. Pode ser anabólicos, anabolizantes, né? Então a pessoa quando toma testosterona sintética também pipoca aí o corpo todo com a questão das espinhas. Outra coisa que o retículo endoplasmático liso faz, ele degrada a substância tóxica, como é o caso do álcool. Tá? Então degrada o álcool, tá? Que é uma substância tóxica. Então um órgão que vai ter bastante retículo endoplasmático liso vai ser, no caso, o fígado, ok? Rugoso, ou também chamado de granular, tá? Ele é chamado assim porque ele é rico em ribossomos vão estar aderidos a ele, tá? Atuam na síntese proteica, porque tem esses ribossomos aderidos, e no transporte de substâncias. Então, hormônios, proteínas serão transportadas através do retículo endoplasmático rugoso. Então, liso e rugoso e suas funções. Tá? Outro, peroxomos. Os peroxomos degradam substâncias tóxicas como o álcool. Então, além do retículo endoplasmático liso, os peroxomos também degradam substâncias tóxicas. Eu botei álcool aqui, mas também poderia botar aí, ó, água oxigenada, peróxido de hidrogênio, também vai ser degradado pelos peroxomos, ok? Mais e mais e mais. Vacúolos, tá? São organelas presentes só no vegetal, célula vegetal. O animal não tem vacúolo, ok? Vai servir para quê? Digestão celular. Lembra que a célula vegetal não tem lisossomo, por isso que o vacúolo vai fazer esse papel. E no controle hídrico. Então, o vacúolo é uma bolsa. Deixa eu mostrar para vocês o vacúolo aqui, ó. Tá aqui, ó. É uma bolsa, tá, que é preenchida com água e sais minerais e que evita que a planta perca com facilidade água para o ambiente externo. Mas, Fernando, eu estava estudando protozoários e lá também tem vacúolo. Tá? Sim, lá tem o vacúolo pulsátil ou também chamado de vacúolo contrátil. Também tem a mesma função de controle hídrico, ok? Ou também chamado de controle osmótico, como queira. Tá? Centríolos. Os centríolos são ausentes em células vegetais. Célula vegetal não tem centríolo. Tá? Eles formam cílios. Tá? Onde é que eu encontro os cílios no nosso corpo? Na traqueia, por exemplo. A traqueia é um órgão que está relacionado ao sistema respiratório e esses cílios fazem a filtração do ar no nosso corpo. Fumantes, principalmente a galera que gosta do vape, cigarro eletrônico, perde fácil esses cílios. As células ciliadas perdem esses cílios e aí vai ter problemão envolvido nesse processo. Flagelos, tá? Principalmente espermatozoides, aí tem flagelos. E auxiliam na divisão celular. Vou formar lá o fuso mitótico, o fuso meiótico. Então, os centríolos vão estar envolvidos. Eu quis botar aqui também uma organela uma estrutura que geralmente a galera não considera organela, mas que nas últimas provas tem caído. Então, citoesqueleto. Qual que é a função do citoesqueleto? Ele forma 3 filamentos: microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos de actina. Então, qual que é a função dele, do citoesqueleto? O citoesqueleto ele vai dar forma à célula. Então ele ajuda na forma física da célula. Se a célula é achatada, se a célula é alongada, quem dá esse formato é o citoesqueleto. Mas também ele vai ajudar em outros processos, como é o caso aí da formação dos microtúbulos, ok? E microfilamentos de actina, que vão ajudar até na locomoção aí de alguns seres que são unicelulares. Então, é uma característica aí do citoesqueleto.
Então, essas são as organelas celulares. Então, falou em energia, mitocôndria, as questões são muito pragmáticas. Então, apareceu alguma coisa lá, tu já grifa palavras que associem mitocôndria, respiração. Tá? Você pega aí a ribossomo, síntese proteica, cloroplasto, fotossíntese, lisossomo, digestão, vacúolo, controle hídrico, ok? Retículo endoplasmático liso, quebra a substância tóxica e também produz lipídio. O rugoso, Fernando, o rugoso ele vai ser responsável por transporte de substância e também síntese proteica. Então, cada um aqui tem a função. Fernando, esse nucleolo ele faz o quê? Ele armazena e produz ribossomos, ok? Então, aula importante. É importante que vocês saibam que dentro das questões vão ter palavras que vão indicar qual organela vai estar associada. Tá? Gostou? Dá um like aí, fortalece o trabalho e faça igual aos outros. Peça qual resumo você gostaria de ter aqui no nosso, beleza? No mais, muito obrigado e até a próxima. Valeu!